Esta ato marca a tradicional cerimónia de deposição de coroa de flores, alusiva ao Dia da Legalidade, no monumento erguido em homenagem aos heróis moçambicanos na cidade de Maputo. A data celebra-se numa altura em que os órgãos da administração da justiça são desafiados a reconquistar a confiança da população e o país atravessa uma crescente onda de justiça privada. O ministro do Interior, Paulo Chachine, desencoraja a justiça com as próprias mãos, destacando que compete aos órgãos da administração de justiça dirimir qualquer conflito. O cidadão também nas suas ações deve se conformar com a lei. Há justiça e a justiça deve ser feita por instituições próprias, instituições de justiça, e não a justiça pelas próprias mãos. É preciso que se siga a lei. É o que nós temos a dizer e continuarmos a lamentar e apelar que todos os cidadãos conformam as suas ações com a lei. Tem reivindicações, essas reivindicações devem estar enquadradas na lei, devem ser encaminhadas de acordo com a lei e procurar-se soluções na lei. O bastionário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, aponta para a fragilidade e partidarização das instituições de justiça como principais causas do incumprimento dos princípios fundamentais da legalidade. São várias as situações que levam à fragilidade das nossas instituições, desde a politização das instituições, desde o fato de nós não termos conseguido em 50 anos criar resiliência e capacidade nas nossas instituições. Naturalmente que isto provoca a sua fragilização. Portanto, se nós não formos capazes de libertar essas instituições do ponto de vista político, dificilmente poderemos ter instituições fortes. As instituições da administração da justiça debatem-se com a justificação e o crescimento da criminalidade organizada e transnacional, sobretudo os raptos. Paulo Chachine garante que há ações em curso para capturar e responsabilizar os mandantes destes crimes. E é profundo o trabalho que está a ser feito. E não é fácil também o trabalho que está a ser feito. Rapto é um crime organizado. E tudo que é crime organizado tem uma teia de responsáveis, uma teia de praticantes deste ato, desde o mais pequeno até ao grande, até ao dono, até ao mandante. E cada um no meio deste crime tem a sua própria responsabilidade. E é por causa disso que, às vezes, pensa-se que ainda não se chegou lá, mas vai-se chegar aos verdadeiros mandantes. Recorde-se que durante o discurso, por ocasião do Dia da Legalidade nesta terça-feira, o Presidente da República, Daniel Chapo, apontou a persistência de raptos, a prática da justiça privada, o tráfico de drogas, de órgãos e de seres humanos, o terrorismo em Cabo Delgado, a corrupção e o branqueamento de capitais, entre outros crimes organizados, desafiando os órgãos da administração de justiça para o combate cerrado a estes males. O Presidente da República, Daniel Chapo, dirigiu nesta terça-feira o encerramento da Conferência Internacional de Turismo, iniciado a 3 de novembro corrente no distrito de Vilanculo, na província de Inhambane. No seu discurso, o Presidente da República anunciou várias medidas especiais para atrair mais investimentos para o setor do turismo nacional. Entre as medidas, destacam-se a declaração da província de Inhambane como capital turística, com 3 zonas a beneficiarem de incentivos fiscais, nomeadamente Vilanculo, Pomene, Inhassoro e as ilhas conexas. Queremos declarar e aprovar Vilanculo, Pomene e Inhassoro, incluindo as ilhas, como Zona Econômica Especial de Investimento Turístico integrada no Corredor Turístico Sul, com incentivos fiscais e administrativos atrativos para atrair mais investimentos. Daniel Chapo explicou que a delimitação de zonas económicas especiais visa incentivar tanto o investidor estrangeiro, bem como estimular o nacional a investir em infraestruturas turísticas e não só. Queremos implementar, queria dizer, um regime especial de vistos, que inclua a ampliação de isenção de vistos em mais países, com respectiva flexibilização. Estamos, neste momento, a tratar de uma plataforma que possa flexibilizar os vistos para o turismo em Moçambique e que alguém possa, a partir da sua casa, do seu telefone, ter um visto e avançar para Moçambique sem nenhuma dificuldade. Estamos num processo bastante avançado entre o Ministério das Comunicações e Transformação Digital e o Ministério do Interior.
Queremos também direito de obtenção de visto de turismo e negócios. Teve início nesta quarta-feira no Tribunal Judicial da cidade de Maputo o julgamento relacionado aos 219 milhões de meticais. Trata-se de um caso cuja queixa foi submetida ao Ministério Público pelo ativista social Adriano Novunga, que acusa Albino Forquilha de ter recebido o valor como suborno em troca da vitória do seu partido e de Venâncio Mondlane nas eleições gerais de outubro de 2024. O próprio Ministério Público reconhece que, no âmbito do nosso ativismo, prestamos serviço relevante à sociedade. Para nós, isso é motivo de honra, consagra um percurso de serviço público e reafirma que a cidadania ativa e a legalidade caminham juntas. O simples fato de estarmos aqui é, de certa forma, o resultado dessa luta coletiva. Mostra que as instituições funcionam e que a justiça, quando se faz ouvir, fortalece a democracia. Como defensor dos direitos humanos, sinto orgulho de fazer parte deste percurso. O trabalho que realizamos ao longo dos anos, nas comunidades, nos tribunais, nas ruas, nos campos de diálogo, sempre teve um único propósito: o de servir o povo moçambicano e afirmar o direito à dignidade, à liberdade e à justiça. Estar aqui hoje não é um obstáculo, é uma continuidade dessa missão. E acredito que cada passo dado com respeito e verdade é uma vitória para todos nós. Agradeço, reafirmando que hoje, em pleno dia da legalidade, ter esta oportunidade de, neste processo que me é movido, ser reconhecido como ativista que promove um serviço útil e relevante à sociedade. Este é um espaço não de julgamento, mas é um espaço de nossa consagração. E viemos aqui. Nesta quarta-feira, Adriano Novunga compareceu ao tribunal depois de ter sido intimado para apresentar as provas da sua acusação, tal como referiu o seu advogado Elídio Maci numa breve declaração aos órgãos de comunicação. Novamente, esta questão é processual, não é assim? É o fundo da questão processual. Então, como advogado, tenho deveres. Não devo promover este tipo de debates em público. O público está a debater esta questão, é de conhecimento público, o processo é mediático, mas como advogado tenho meus deveres profissionais também. Mas qual é a expectativa? A expectativa é boa, é que a justiça seja realizada, é que os esclarecimentos sejam feitos, não é assim? É por isso que estamos aqui. Por seu turno, Albino Forquilha diz que só vai se pronunciar com profundidade sobre o caso no fim do julgamento. Não sei, eu estou a chegar agora. Estamos a afirmar que está aqui. Tá bom. Então vai haver o julgamento. O que é que espera? Eu espero o julgamento. Depois o tribunal vai dizer. Só depois do julgamento, se calhar depois da sentença, que podemos falar. Confiante. Convicto de que vai ser de alguma forma inocentado. E eu vou ao julgamento agora. Depois iremos falar. Não quero colocar no lugar do tribunal, não é? Este julgamento devia ter iniciado na semana passada, mas acabou sendo adiado devido à ausência de Adriano Novunga, situação que provocou reações diversas no seio da sociedade moçambicana, uma vez que alguns analistas políticos chegaram a acusar o ativista social de estar a fugir por alegadamente não ter provas sobre o envolvimento do Albino Forquilha no caso do suborno, no valor de 219 milhões de meticais. Um comboio de carga descarrilou no troço Savane, milha 8, no distrito de Dondo, após a linha férrea ter sido vandalizado por indivíduos desconhecidos na madrugada deste domingo. Segundo os caminhos de ferro de Moçambique, em consequência da vandalização, 2 maquinistas sofreram ferimentos e houve prejuízos de cerca de 7 milhões de dólares em materiais danificados. Em consequência da vandalização, 2 maquinistas sofreram ferimentos e houve prejuízo de cerca de 7 milhões de dólares em materiais danificados. Esta quarta-feira, em conferência de imprensa, a comandante provincial da PRM em Sofala, Beatriz Tichala, garantiu que decorre investigações com vista a se identificar os responsáveis pelo crime. Temos conhecimento, nós registramos ao longo da semana 2 acidentes ferroviários, descarrilamento,
e tudo indica que houve vandalização da linha férrea. As suspeitas recaem para os trabalhadores que, em algum momento, estão insatisfeitos com o patronato, aqueles que participaram na construção da linha férrea. Então, são suspeitas apenas, mas há um trabalho de investigação que pode nos levar à verdade, o que está a acontecer, aquele tipo de ações. Tshala afirmou que, para evitar que crimes do gênero se repitam, a corporação tem optado pelo diálogo com as comunidades. O que nós vamos fazer é conversar com a comunidade, não é? Naquelas nossas reuniões de ligação polícia-comunidade, vamos conversar com eles, sensibilizar para que não optem por esta via. Se há um descontentamento, há uma dívida que a empresa tem com eles, conversar com a empresa e não vandalizar a linha férrea, não estão a resolver nada. Até o momento, ainda não há detidos relacionados com o caso. De referir que Beatriz Tshala falava na cidade da Beira à margem da cerimônia de encerramento da Semana da Legalidade, celebrado em todo o país. Há uma suposta greve silenciosa dos médicos no Hospital Central de Nampula, a maior unidade sanitária na região norte do país, apesar da classe médica ter anunciado e suspensa a greve no dia 1 de novembro em curso durante 15 dias. Como resultado disso, no último fim de semana, uma gestante morreu junto com o bebê por alegada negligência, segundo denunciaram os familiares da finada. Levaram o paciente até na sala do bloco, que era para poder fazer cesariana, como estava com hemorragia. Ficou lá das 14 horas, vimos que estava a passar o tempo, falamos com o pessoal que estava lá, o médico que estava lá, para poder ajudar. Como nós também somos colegas, ele também é colega, para poder ajudar. Só que a resposta que ele deu disse que essa paciente aqui é bolada, eu não vou atender. Eu até falei com ele, doutor, peço ajuda, é minha prima. Ele disse, não vou atender esse caso, vocês sempre falam assim mesmo, é minha prima, enquanto eu por lá, eu não vou atender esse caso aqui. Minha prima acabou falecendo. A direção da maternidade do Hospital Central de Nampula confirma a morte, mas culpa a pressão que resulta das obras de requalificação da maternidade. Infelizmente, o caso desta doente culminou em morte. Não nos deu tempo de operarmos. Mas já está escrito para cirurgia urgente. Este colega até pediu à família, vão procurando sangue enquanto eu for procurando o sítio para operar. Porque a sala que tinha que operar ela também estava fazendo uma cirurgia urgente. Só que, infelizmente, quando pretendem levar para o bloco central, infelizmente a doente tinha uma ruptura uterina, igualmente. Uma ruptura uterina, só para questões técnicas, eu não vou falar muito tecnicamente, mas só quero vos dar uma imagem, o que significa ruptura uterina. A ruptura uterina nós chamamos de catástrofe obstétrica. As autoridades asseguraram que há esforços para garantir o pagamento de horas extras à classe médica e que neste momento as atividades naquele hospital decorrem sem sobressaltos. No dia 1 estivemos nessa reunidos, uma parte do pessoal estava ali a tentar a trabalhar e terminado o encontro, os médicos continuaram com suas atividades normalmente. O Hospital Central de Nampula, a maior da região norte do país, atende 40% da população moçambicana, segundo avança a unidade sanitária. De Nampula para a Foco TV, Citoio Lucheco. A Federação Moçambicana de Basquetebol saldou a dívida de $15 mil norte-americanos que tinha para com a FIBA África, que foi contraída durante a participação da Seleção Nacional Sénior Feminina na 29ª edição do Afrobasket, que teve lugar em Abidjan, Costa de Marfim, entre os dias 26 de julho e 3 de agosto último. Escreve nesta quarta-feira o jornal Desafio na sua página online. Com a dívida, o país correu o risco de ser suspenso de todas as competições internacionais de basquetebol, quer ao nível de clubes, assim como de seleções nacionais. Segundo fez saber o presidente da FIBA África, o moçambique Aníbal Manave, que despoletou o caso no início do passado mês de outubro. A dívida, de cerca de $1 milhão de meticais, foi paga na passada quinta-feira, dia 30 de outubro último, por via de uma transferência bancária para a conta da FIBA África, sediada em Abidjan,
Costa do Marfim. A confirmação de pagamento da dívida FIBA África foi confirmada pelo presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Paulo Mazevila, em entrevista ao jornal, acrescentando que na mesma data o órgão reitor do basquetebol nacional saldou a dívida remanescente e referente às ajudas do custo da presença, igualmente na Costa do Marfim, de 2 atletas, membros da equipa técnica, pessoal técnico e administrativo que trabalhou para a Seleção Nacional na campanha do Afrobasket. Segundo fez saber Mazevila, o pagamento das dívidas da FIBA África e dos membros da Seleção Nacional encerra um capítulo importante, em termos administrativos, da participação do país no Afrobasket da Costa do Marfim e anula qualquer possibilidade de suspensão do país junto da família global de basquetebol. Refira-se que no Afrobasket da Costa do Marfim, ganho pela 5ª vez consecutiva pela Nigéria, Moçambique terminou em 6º lugar. A Federação Moçambicana de Futebol já definiu as datas para a realização das finalíssimas para o apuramento das equipas ao Moçambola 2026, depois das fases regulares que encerraram no último final de semana pelas 3 regiões do país. 15 e 16 de novembro serão realizados os jogos da primeira mão. 22 e 23 do mesmo mês estão reservados os jogos da segunda mão. Pela Zona Sul, o Machaquém e o Estrela Vermelha batem-se pela ascensão na fina flor de futebol nacional. O secretário de Estado da cidade de Maputo vê nesta disputa uma oportunidade da cidade de Maputo consolidar a sua posição com a presença de mais uma equipa no Moçambola. É um marco extremamente importante, tendo em conta a hegemonia que nós sempre tivemos no desporto, em particular o futebol. Consolidarmos a nossa posição como cidade de Maputo, e eu disse muito bem que no passado já tivemos 7 equipas no Moçambola e agora temos apenas 3 a singrar, e é nosso interesse que uma destas ingresse para passarmos a ter 4 equipes. Pela região norte, a Associação Desportiva de Pemba e o Desportivo, também de Pemba, batem-se pelo apuramento. O histórico Pembinha procura regressar ao Moçambola, 35 anos depois. Os atletas dizer, no ano em que Pemba subiu, eu estava lá, fiz parte daquela agremiação. Então, incutimos isso nos atletas, para além de que nós sabemos que é uma equipa de facto com história e com muita massa associativa. Acreditamos que é para ver qual será a finalidade e nós vamos lutar até o fim. Ela está em cima, todo mundo está animado por disputar essa finalíssima. Passa muito tempo que a Associação Desportiva não vai ao Moçambola, e este será um feito enorme para nós, para a nossa geração. Será uma data na história, depois de muito tempo. Pela Zona Centro, a Liga Esportiva de Sofala e o Futebol Clube da Beira também procuram por uma vaga. As 3 capitais provinciais do Sul, do Centro e do Norte vão garantir mais uma equipa ao Moçambola de 2026.